Bom, nós vamos para a nossa aula de Sociologia, trabalhando Durkheim, Émile Durkheim, na sua atuação na Sociologia, nessa primeira aula. Primeiro, nós vamos fazer uma rápida leitura de quem foi Durkheim, né? Quem foi Émile Durkheim. Durkheim, ele nasce em 15 de abril de 1858 e morre em novembro de 1917. É um francês da cidade de Épinal e ele é considerado também como um dos pais da sociologia, que ele se formou em Direito e em Economia e tomou a sociedade como objeto legítimo do seu estudo, vendo nessa sociedade uma atividade, uma natureza dinâmica e com as próprias regras, rompendo com as tendências então dominantes da época, que reduziam os fenômenos sociais a experiências individuais. Durkheim foi influenciado pelo positivismo de Comte, para quem a vida social é regida por leis rígidas, ordem e progresso. Comparado aí, fazendo uma comparação, ele busca essa sociedade como um corpo vivo, ideia que advém da biologia e das ciências físicas e biológicas. E o Durkheim ele tem uma preocupação fundamental, que é compreender a ordem social, como os indivíduos se organizam, como os indivíduos agem de determinado modo e não agem de outro modo. Ele está preocupado em compreender as bases dessas ações sociais, desse modelo, né? O que ele vai trabalhar, então, ele vai escolher como objeto de estudo o fato social e a anomia. O fato social nós vamos estudar hoje, suas características, e depois nós vamos, na próxima aula, estudar a anomia. Eu gostaria já direto de ir para o fato social. Fatos sociais, segundo Durkheim, não são fatos históricos, é diferente. Fatos sociais, para ele resume numa palavra. Fatos sociais são coisas. Mas que coisas são essas a que ele se refere? Então, ele tem que dar uma explicação mais abrangente sobre que coisas são essas. Na verdade, ele vai lançar algumas regras, né, no seu livro de Regras do Método Sociológico. E ele trabalha esse conceito profundamente. Que coisas são essas? A qualquer coisa própria da sociedade a que pertence o indivíduo. Então, qualquer coisa própria de uma sociedade a que pertence o indivíduo, capaz de exercer algum tipo de coerção sobre esse indivíduo. Então, essa coisa que ele trata é qualquer coisa que seja capaz de influenciar de fora para dentro o indivíduo. E isso ele vai dizer que o fato social ele é independente e exterior a esse indivíduo. Por isso, porque ele é capaz de exercer uma influência de fora para dentro. A partir disso,
ele condiciona o indivíduo e determina suas ações. Então, para o Émile Durkheim, esse é o fato social, fundamental. Todas aquelas coisas, ele vai trabalhar com essa coisa que vem de fora para dentro, capaz de nos influenciar. Mas não é só uma coisa individual. Ele vai trabalhar embaixo, ele vai falar mais alguma coisa no segmento do seu texto, do seu livro, que ele vai falar o seguinte: são fatos sociais, por exemplo, as regras jurídicas, as regras morais e as regras religiosas, ou seja, e o sistema financeiro em geral. Então, as regras jurídicas são aquelas impostas para que nós comportemos de tal modo e não comportemos de outro modo. As regras morais, elas geralmente são dadas pelo senso comum e dentro do seio familiar, da família. E as regras religiosas, que são ditadas na igreja como os dogmas religiosos. Bom, então, nesse sentido, essas regras são aplicáveis a todas as sociedades, independente de qual país esteja. Ela é assim, ela é fundamentada assim, Durkheim. Toda sociedade, e isso independe, né? Independentemente das ações e da vontade de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada um. Na medida em que os fatos sociais acabam por moldar o comportamento de cada indivíduo a partir de um modelo geral. A coerção que eles exercem garante, segundo Durkheim, o funcionamento de toda a sociedade, do todo social, do tecido social. Então, aqui nós vamos agora enumerar as 3 características fundamentais do fato social. Ele tem como princípio básico, a primeira coisa, é a coercitividade, ou seja, é uma força exercida de fora para dentro, né? Independente do indivíduo. Obriga o indivíduo a comportar-se de tal modo e não de outro modo. De acordo com esses valores que nós temos vigentes na nossa moral, na nossa ética moral comum. A exterioridade é outro aspecto fundamental, né? Outro princípio dos fatos sociais. Ele é exterior ao indivíduo. O fato social, ele é um padrão exterior, independente da consciência individual. Os indivíduos agem não é com a sua consciência, seria uma consciência coletiva, nesse sentido. Durkheim está nos falando que é uma consciência coletiva. E, por fim, nós temos a generalidade, ou seja, eles são fatos coletivos e permeiam toda a sociedade, sejam em qual país estejam. Esses fatos sociais, eles são coletivos. Esse fato social é coletivo, abrange toda a sociedade. Bom, vou encerrar aqui o meu vídeo e na próxima aula nós falaremos de anomia em Durkheim. Eu agradeço a sua participação e gostaria que você me apresentasse, escrevesse sobre esse tema e apresentasse na próxima aula, por favor. Muito obrigada.